ali desde o início, quais foram os principais aspectos que tu identificou, assim, que te ajudou, né, a consultoria, como é que foi isso no dia a dia, na implementação, já começando primeiro, né, na estratégia, nas implementações, como é que foi isso no dia a dia para vocês? Assim, para mim um diferencial muito grande era na consultoria, ele mostrava coisas assim que a gente fazia, mas não dava valor. Então, por exemplo, na parte da estratégia, na parte da jornada, de tudo que a gente fazia com o cliente, quando ele entrava, quando ele ficava, quando a gente apresentava alguma proposta, vocês trouxeram uma linha ali do tempo, de tudo que a gente fazia, e ali vocês colocavam, olha, dá para ser feito dessa forma, dá para ser feito dessa forma. Então a gente pensou dentro da jornada, meio que foi uma quebra de paradigma ali. A gente falou, poxa, a gente estava fazendo assim, mas nisso aqui a gente estava gerando valor, só que a gente não estava demonstrando para o cliente, mas agora a gente está demonstrando. A parte de onboard que a gente não tinha, na verdade a gente tinha, mas era mais uma apresentação da Ravel, mas agora não, a gente tem inclusive eu acabei não comentando, mas a gente tem o ISM, tá? Que ele faz a parte de onboard, só que ele tá em outra equipe, não está na equipe de CS, mas ele faz essa parte de onboard, que é dentro da consultoria, dentro do que vocês proporam também. Isso fez todo o diferencial. Então, quando o cliente entra ali, desde a assinatura do contrato, tem todo esse planejamento de onboard, isso para a gente foi um mega diferencial, mesmo, que o cliente vê ali, literalmente, de dar um banho de loja, e é tudo bem pensado ali, ó, detalhado, reunião, kickoff, handoff, isso a gente não tinha, tá? Então, isso para mim foi, assim, um grande diferencial. E aí vocês trouxeram a retenção, que era um trabalho que a gente não fazia, com detalhamento, tá? E também a parte de churn, para tentar reverter o churn, que a gente também não tinha. É lógico, tinha talvez uma negociação ali, mas hoje a gente tem tudo ali pré-mapeado de como a gente pode conduzir. Isso para a gente foi um grande diferencial. E é lógico, também ver os números, onde a gente poderia ter possibilidade de upsell e cross-sell. Vocês fizeram a gente enxergar isso. Antes a gente não tinha essa visão. Dentro do que era, né, a Ravel ali em 2021, e como está hoje, o que tu considera que foi o principal salto, o principal ganho com a estruturação da área? Hoje eu vejo que é um diferencial da Ravel, tá? Inclusive, em algumas reuniões com parceiros, a gente fala que tem esse departamento dentro da Ravel, isso chama a atenção das outras empresas. E hoje a gente vê que a gente consegue gerar valor, tanto de relacionamento e também financeiro, dentro das tarefas do CS. Então, a gente consegue trazer muita oportunidade, upsell, cross-sell, a parte de retenção, que a gente calcula também. Então, aquele cliente que está sendo bem atendido, ele não deixa a Ravel, obviamente, a Ravel não deixa de lucrar com aquele cliente. Desde quando a gente implementou até o momento, nosso gráfico de ganho, ele só aumenta, é uma escadinha, literalmente. Então, a gente tem bastante ganho com as tarefas do CS. Hoje, às vezes, a gente acaba até verificando que a gente traz mais recursos do que a própria área comercial. O índice de expansão também aumentou consideravelmente, né, de 2021 para cá, né? Sim, a gente acaba fazendo um ativo dentro dos clientes que a gente antes não via, por exemplo. Então, a gente consegue olhar de um modo, digamos, completo, todos os clientes, de repente, que não está interagindo ali na questão de contratação, a gente consegue fazer um ativo naqueles clientes que não têm algum tipo de serviço, a gente consegue enxergar isso, e fazer a gente chama de campanha, alguma ação específica, a gente acaba expandindo dentro do cliente, no sentido de vendas mesmo. Às vezes a gente fala, poxa, estou fazendo um relacionamento com ele, mas eu estou levando um produto que realmente é necessário para ele, não estou empurrando. Então, Sim. o Cleberson aqui, a gente entra no negócio do cliente, entende se ele está usando ou não, se ele precisa usar aquilo ou não. Então, a gente fala para ele, olha, cliente, eu vejo que o seu negócio é importante esse ponto. Não porque eu quero empurrar, mas sim porque vai fazer sentido no negócio dele. Perguntar para o Cleberson, então, esse papel, então, né, do CS é super importante justamente para entender qual é o sucesso, né, para o cliente, né, o que é sucesso para o cliente e como que a Ravel pode entregar mais sucesso ainda, né, como o Edson falou, não é simplesmente empurrar o produto porque, né, a Ravel tem interesse em vender, mas porque tem interesse em ajudar o cliente a ter sucesso a resultados mais efetivos para ele também, né? Uhum.
Então, o acompanhamento de jornada é importante, é fundamental nesse processo, porque a gente traz para um contexto de que tem uma necessidade específica, porém tem que verificar com o cliente se isso mesmo faz parte do intuito e proteção, por exemplo. A gente vende ferramentas de segurança, então a gente sempre fala da dor do outro e da dor que pode acontecer com o cliente. Então a gente sempre busca esse entendimento. Então dá para dizer assim que existe uma Ravel antes do CS, uma Ravel depois do CS? Sim, com certeza. Porque antes o cliente ligava para reclamar, agora não, a gente liga para o cliente para perguntar se está tudo bem. Então a gente vê em resumo, esse diferencial. Antes a gente deixava o cliente vir ali reclamar sobre algum assunto, agora não, a gente está ligando o cliente e fala, cliente, está tendo algum problema? Como é que está sendo atendido? A gente traz números para ele no contexto de serviço que a gente entrega, olha, eu verifiquei aqui que tal item, né, não está em conformidade, e ele é uma surpresa para ele aquilo, que a gente está se antecipando, né? Então a gente está sendo muito mais proativo do que reativo, que nem a gente antes era. A gente era muito reativo nessa parte de relacionamento. Vocês ouvem mais, assim, dos clientes sobre essa nova postura, ou sobre esse novo atendimento de vocês? Inclusive, teve 2 clientes que eu acabei indicando a Sales, porque acharam tão legal, assim, falaram, nossa, mas que legal essa ação. Eu acabei indicando aí para vocês que eles adoraram essa ação, acharam diferente, né? Então, assim, a grande parte fala, poxa, legal, parabeniza o nosso trabalho, e a gente vê realmente o resultado, após cada reunião a gente vê o resultado, que a gente levou realmente valor para o cliente. Por mais que a gente não tenha nenhum upsell, cross-sell, a gente sabe que pós-reunião, aquilo que a gente fez de apresentar algum tipo de melhoria, algum tipo de evolução, aquilo foi o nosso diferencial. Daiana, você quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente está falando? Tem alguma contribuição aí que você observa com os clientes? Qual é o feedback que vocês têm recebido? Eu estou bem, assim, recente na área, né? Na Ravel também, mas eu vejo que é uma área que ela traz mais um engajamento com o cliente, né? Está mais próximo e com isso também gera mais resultados, o cliente se sente mais seguro de poder também dar uma sugestão, dar uma avaliação, né? Então eu vejo assim que é uma área bastante importante e não é só um trabalho fixo nosso, é a Ravel inteira, né? A área de CS pode ter dado também um up na empresa como um todo, não só em relação aos funcionários, vocês podem afirmar isso? Sim, a gente leva a cultura de CS para todos os departamentos. Então, se a gente perceber, a gente faz reuniões semanais, a gente percebe alguma ação de algum outro departamento que poderia ser melhorado, aquela parte de comunicação, e nosso perfil é muito técnico, você sabe, quando o perfil é muito técnico, ele não tem uma comunicação muito eficiente com o cliente. Então, a gente percebe, opa, peraí, vamos melhorar essa comunicação aqui, né, do departamento X, do departamento Y, eu acho que pode ser melhorada essa comunicação. Então, é a cultura de CS agindo nos outros departamentos. Que nem eu comentei, há uma evolução mensal de crescimento de receita. Então, isso para a gente é importante. Né? Nosso índice de churn aqui, ele é bem baixo, é em 2%. Isso para a gente é bem importante. Né? Por conta manter, né, a retenção, enfim, isso para a gente é bem importante. Teve uma case legal de um cliente que ele falou, cara, bacana o que vocês estão fazendo, hein? Entendendo a lógica do cliente, a logística, e eu vou pensar no futuro ter isso aí também. E foi aí que a gente traz o contexto, né? Que é importante. Até o cliente se viu como importante esse famoso carinho, né? Esse famoso relacionamento, essa aproximação. Que, na verdade, é uma grande forma de se ampliar a receita com menor custo de aquisição, né? Porque o cliente está ali na base, né? Fazer, ter esse olhar, né? Esse cuidado de realmente tratar bem, enxergar o que o cliente precisa, né? Para poder os dois expandirem juntos, né? Então, basicamente, a experiência do cliente. Quando ele entra, até quando ele sai também. A gente deixa as portas abertas aqui. Né? Então,
toda a jornada, esse mapeamento de toda a jornada, a experiência do cliente durante a gestão da Ravel. Então, isso para a gente é muito importante, ele está satisfeito quando ele entra e também quando ele sai, por algum motivo financeiro. Né? Então, isso para a gente é importante. Mas, de alguma forma, tu pode comentar essa questão dos processos, como que vocês foram vendo isso, estruturando dentro das operações, e se isso também influenciou outros departamentos, como é que é? Por exemplo, a parte de onboarding, ela organizou a parte do NOC, né? Então, quando o cliente entra, a gente tem toda essa fase de onboarding, que isso, assim, quer ou não, dentro da nossa dinâmica de trabalho, acabou impactando não só o NOC, o CS, mas também o financeiro. Então, meio que estruturou e interligou alguns documentos dentro da jornada, dentro de algumas tarefas. Isso foi bem importante para a gente. Então, houve essa comunicação, essa organização com outros departamentos. Até também na parte do churn ali, né? Então, há todo um trabalho que a gente faz e também que é envolvido financeiro. Então, esse processo a gente não tinha antes, que é uma comunicação com outros departamentos. Então, a gente automatizou algumas coisas dentro do que vocês trouxeram, entre os departamentos. Isso foi um diferencial para a gente acabou otimizando algumas tarefas. Dentro do conceito que vocês trouxeram, a gente vem trabalhando com jornadas. Então, tudo é uma jornada de entrada do cliente, a jornada de retenção, a jornada ali de churn do cliente. A gente estruturou essas tarefas. Antes a gente não tinha essas tarefas estruturadas. Era meio que por sentimento, assim, cada um ia fazendo alguma coisa. Poxa, aquele cliente precisa de um relatório, eu vou lá e vou fazer um relatório com aquele cliente. Então, era muito na percepção individual. Hoje, não, a gente tem isso de forma estruturada dentro do sistema, que é o sistema do CX. Edson, conta pra gente qual foi a maior transformação que a Ravel percebeu de 2021 para 2022, né? E quais são as próximas etapas, quais são as próximas iniciativas de expansão para o próximo mês, para o próximo semestre, e na área de CS, né? Dentro da área de Customer Success. Bacana. A maior transformação, realmente, assim, sem dúvida, é relacionamento com o cliente, que a gente não tinha. Tá? A gente não tinha esse relacionamento. Tinha pouco relacionamento, hoje a gente consegue atingir grande parte dos clientes com as ações, entendimento dentro dessa lógica que eu te passei, que é as reuniões, da entrada do cliente. Isso para a gente foi transformador, de verdade, mapear a jornada, de cada detalhe ali que a gente faz com o cliente, isso ter mapeado, isso fez todo um diferencial para a gente e transformou aqui o nosso olhar para como lidar com o cliente. Tá? Antes a gente era muito técnico, hoje não, a gente vê cada detalhe ali de como a gente pode atender ele de uma forma satisfatória. Tá? E as nossas próximas ações, tanto eu como o Cleberson e a Dayana aqui, a gente está mirando para clientes que não têm ali, a gente fez um mapeamento, inclusive um mapeamento bem interessante, através de alguns dados dos sistemas que a gente utiliza. A gente verificou a temperatura de cada cliente ali, o que ele tem de produto, o que ele usa da Ravel. Então, a gente extraiu esses dados estatísticos mesmo, e a gente vai fazer ações para estar oferecendo para aquele cliente algum produto que ele ainda não contratou. Então, esse é o nosso desafio, nossas ações para os próximos meses. Então, a gente fez um trabalho bacana, inclusive a gente não tinha esse trabalho, de visualizar todos os clientes e ver ali a temperatura dele com relação a serviço, com relação à temperatura, e também com relação à utilização mesmo da Ravel. Isso para a gente é bem importante. Gente, obrigada, então, pela atenção de vocês, pelo tempo, né, e que continuem aí colhendo os frutos, né, de todo esse trabalho de vocês, esse esforço em atender bem os clientes, em realmente entregar valor e sucesso para o cliente, né, que cada vez mais vocês possam prosperar aí com tudo isso. A gente viu que esse é o segredo, viu? Você ter um bom relacionamento com o cliente e as outras coisas vêm facilmente. Quando você trata bem o cliente, o restante vem muito fácil. A parte de aprovação, a parte de projetos. O segredo é realmente tratar bem o cliente. Basicamente é isso.